Obrigado, candidato. Pedrinho Eliseu tem 1 minuto e meio para a réplica. Olha, está aqui. A Lei 3.756 foi criada pela atual administração e o senhor, como presidente da Câmara, botou para votar ao apagar das luzes do ano de 2004, penalizando a nossa população com a CIP, Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, taxa de iluminação. Eu, como vereador, fiz minha parte, ingressei com o processo, com uma representação junto ao Ministério Público, por entender que se tratava de uma contribuição inconstitucional que hoje, graças a Deus, não está sendo cobrada na cidade de Araras. Quer dizer que conheço o orçamento, você sabe disso, são 202 milhões de reais previstos para o ano de 2008, uma receita realizada em 2007 de 164 milhões e 900 mil reais, mais de 50% aproximadamente do que era o orçamento em termos de ganho real na cidade de Araras no ano de 2000. Isso significa dizer que a atual administração teve 50% de dinheiro a mais retirado da inflação para poder administrar nesses últimos anos. E precisa investir, como você disse, com muito critério, com muita parcimônia, desenvolvendo o município na atração de novas empresas para não penalizar diretamente o contribuinte com novos impostos. Eu, como prefeito, vou trabalhar muito para que isso não aconteça. Não queremos criar nenhum imposto novo na cidade de Araras, ao contrário do que quis a atual administração. Cobrar pela taxa de iluminação pública, que vem sendo derrubada em vários estados, porque, inclusive, é inconstitucional segundo a Constituição do país em que moramos. O candidato Francisco Nussi tem agora 1 minuto para a réplica. Eu gostaria só de dizer para o vereador Pedro Eliseu que essa taxa jamais foi cobrada em Araras. Então, ele está usando esse argumento, na época que eu fui presidente da Câmara, de uma taxa que foi colocada e foi aprovada pela Câmara. Aliás, todos os vereadores aprovaram. Então, jogar para a presidência da Câmara a responsabilidade de um projeto dessa maneira, eu acho que é um pouco até de irresponsabilidade, porque afinal de contas são projetos que vão e o presidente é obrigado a colocá-los à disposição dos vereadores para que eles avaliem e dê sua opinião a respeito disso. Aliás, o presidente nem vota. Então, eu gostaria de dizer para o vereador Pedro Eliseu que essa taxa da iluminação jamais foi cobrada em Araras. E não será cobrada mesmo, não há razão de se ter essa taxa. E, na verdade, o que acontece é que ele vem com esse tipo de argumento que, na verdade, é falso. Continuamos com a palavra ainda com o candidato, o Francisco Nussi Neto, que vai fazer 30 segundos a sua pergunta ao candidato Pedro Eliseu Filho. Pedro Eliseu, você sabe qual é o índice de mortalidade infantil em Araras? Candidato Pedrinho Eliseu tem 2 minutos para a resposta. Sei, continua com as pegadinhas. Vou começar a perguntar a definição de lei e outras coisas mais. O candidato Nussi não vai gostar. Fala para a população que veio para te ouvir, você não precisa disso. É de 2,6 por 1.000 nascidos vivos na cidade de Araras, sem computado o mês de julho, porque morreram 3 recém-nascidos, e nós temos esses dados porque estudamos para vir para o debate. Mas mais importante do que isso, quais são as providências que a saúde pública precisa tomar para garantir que esses índices continuem como estão e, aliás, sejam melhorados. E quero acrescentar um dado importante aí para aquilo que os seus assessores trouxeram para você ler. No estado de São Paulo inteiro está sendo diminuída a questão da mortalidade infantil em função das ações de pré-natal, das melhorias da condição do saneamento básico e de infraestrutura dos municípios. Na administração, o prefeito precisa olhar com muito carinho para todas essas questões para garantir realmente que as crianças que nascem em Araras tenham condição de nascer e de se desenvolver na sua plenitude, gerando um acompanhamento muito próximo para suas mães. E aí a importância do PSF, do Programa de Saúde da Família, do trabalho dos médicos, dos agentes comunitários, indo ao encontro dessas pessoas para garantir um acompanhamento muito próximo das gestantes. Tudo isso é condição e qualidade de vida, que a cidade de Araras, como muito bem disse o Nussi aqui, e nós também reafirmamos, com o orçamento e com a receita que tem condições de trabalhar. O que me preocupa é que nós consigamos fazer uma saúde com racionalidade, onde se gaste realmente naquilo que é necessário para garantir que no final da linha haja remédio em quantidade suficiente para fazer frente às necessidades das pessoas que precisam, haja melhores condições de atendimento e encaminhamento para consultas, para a realização dos exames mais complexos. Precisamos botar para funcionar o Hospital da Região Leste da cidade de Araras na sua integralidade. Lá, eu tenho convicção, com o Programa Saúde da Família acoplado, nós podemos garantir, inclusive, o atendimento para gestantes daquela região, que é uma região muito grande e que tem, reputo eu, o maior número de crianças da cidade de Araras. Candidato Francisco Nussi Neto tem 1 minuto e meio para a sua réplica. Eu perguntei justamente porque eu gostaria de saber se ele estava
tinha ciência, porque no início ele disse que Araras caiu nos seus índices e tudo. Então eu gostaria de dizer, para o ararense principalmente, que esse índice de 2,62% de mortalidade infantil no primeiro semestre de 2008 é um dos índices mais baixos do mundo, não é do Brasil, é do mundo. E isso reflete, com certeza, o investimento que a gente vem fazendo, o investimento que essa administração fez. Nós cuidamos do feto ou da grávida desde a concepção. Nós cuidamos da criança, da mãe, da gestante de alto risco. Nós cuidamos do recém-nascido. Nós oferecemos os PSF. Nós oferecemos alimento especial. Nós oferecemos medicamentos para toda a população. É por isso que nós temos um índice de 2,62. Isso não é ocasional. Isso não é porque no Estado diminuiu ou no Brasil diminuiu. Esse índice não é do Brasil nem do Estado. Esse índice é do Japão, da Dinamarca, da Suécia, países altamente desenvolvidos. E Araras, nesse sentido, está se igualando a esses países. Isso não é prova de uma administração que se preocupa? Isso não é prova de uma administração que trabalha? Isso não é prova de uma administração que olha com respeito à dignidade do cidadão? Candidato Pedrinho Eliseu tem 1 minuto para a tréplica. Olha, eu quero dizer que em nenhum momento nós dissemos aqui que a administração não conseguiu avançar em alguns segmentos. Isso é natural. Agora, do jeito que o candidato coloca suas considerações, parece que Araras não precisa fazer absolutamente mais nada. Ele é médico e sabe do que eu estou dizendo. Quer dizer, por que até hoje, por exemplo, não existe cirurgião presencial dentro da Santa Casa de Misericórdia? Ele foi diretor clínico da Santa Casa. Onde estava o vice-prefeito de Araras quando nenhum médico estava escalado para plantão na Santa Casa de Misericórdia? Eu estava lá. Fui pessoalmente conferir. Então está muito bom em vários segmentos, e a gente reconhece que a administração avançou em vários sentidos, mas muito ainda há por se fazer. As pessoas que eu atendo na Câmara Municipal reivindicam, não conseguem fazer uma cirurgia do coração com rapidez, tem dificuldade para um cateterismo, para uma angioplastia, tem recurso suficiente para isso. No ano de 2007, 30 milhões de reais foram gastos com a saúde da cidade de Araras. Dá para fazer muita coisa, eu tenho certeza disso. Muito obrigado aos candidatos. Fechamos aqui o segundo bloco. No próximo bloco, nós voltaremos com mais perguntas de candidato para candidato. Eleições 2008, você decide aqui na Band.